Olá, você está no canal de audiobook Palavra da Bíblia. Eu sou Sidney Agenor e hoje vamos juntos à leitura do sermão de Charles Haddon Spurgeon, Quando Deus muda o teu coração. Tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. É uma característica peculiar em nossa religião sagrada que ela começa seu trabalho interiormente e age primeiro no coração. Outras religiões, como as dos fariseus, começam com formas e cerimônias externas, talvez esperando trabalhar inteiramente de fora, embora o processo nunca termine, pois embora o exterior do copo e do prato seja limpo, o interior ainda permanece cheio de podridão como antes. Nenhuma verdade de Deus é mais segura do que esta a respeito de todos os filhos dos homens. Você deve nascer de novo. Deve haver uma mudança completa e radical da natureza do homem, ou então, onde está Deus? Ele nunca pode vir. O Evangelho não vacila diante disso, mas reforça a declaração. O Espírito Santo não tenta melhorar a natureza humana em algo melhor, mas coloca o machado na raiz das árvores e declara que devemos nos tornar novas criaturas, e isso por uma obra sobrenatural do Deus Onipotente. A Escritura não mede questões ou diz que alguns homens podem naturalmente ser melhores do que outros e por uma melhoria de suas excelências podem finalmente se tornar bons o suficiente para Deus. Longe disso. Ela declara a respeito de tudo. A menos que vocês se convertam e se tornem como crianças, de modo algum entrarão no reino dos céus. A verdadeira religião começa, então, com o coração. E o coração é o poder governante da masculinidade. Você pode iluminar o entendimento de um homem, e você fez muito, mas enquanto o seu coração estiver errado, o esclarecimento do entendimento apenas o capacita a pecar com um peso maior de responsabilidade repousando sobre ele. Ele sabe que o bem é bom, mas prefere o mal. Ele vê a luz de Deus, mas ama a escuridão. E se afasta da verdade de Deus, porque seu coração está alienado de Deus. Se o coração for renovado, o julgamento, em breve, seguirá o mesmo caminho. Mesmo enquanto o coração estiver errado, as afeições governam a vontade e inclinam o caráter do homem para o mal. Se um homem ama o mal, ele é mau. Se ele odeia a Deus, ele é inimigo de Deus. Quaisquer que sejam suas profissões exteriores, qualquer que seja seu conhecimento, quaisquer que sejam suas aparentes boas qualidades. Como um homem pensa em seu coração, assim ele é. Isso está mais próximo do homem do que qualquer outra das faculdades e poderes que Deus concedeu à nossa natureza. E se eu disser que o coração é a Eva no pequeno jardim de nossa natureza, e é ela quem colhe primeiro o fruto mau? Embora o entendimento siga as afeições, assim como Adão seguiu Eva, ainda assim o primeiro poder para o bem ou para o mal está nas afeições. O coração, quando renovado pela graça, é a melhor parte da masculinidade. Não renovado, é a pior. Esopo, quando seu mestre ordenou que ele não fornecesse nada para um banquete, exceto as melhores coisas do mercado, não lhe trouxe nada além de línguas. E quando, no dia seguinte, ele ordenou que ele não comprasse nada além das piores coisas do mercado, ainda não trouxe nada além de línguas. E eu me aventuraria a corrigir ou espiritualizar a história trocando corações por línguas, pois não há nada melhor no mundo do que corações renovados, e nada pior do que corações não regenerados.
É uma grande promessa da aliança que o coração será renovado, e a forma particular de sua renovação é esta: que ele será tornado vivo, quente, sensível e terno. É naturalmente um coração de pedra. Ele deve se tornar, por uma obra da graça divina, um coração de carne. Portanto, muito do resultado da regeneração e conversão será encontrado na produção de um espírito terno. Ternura, o oposto do que é robusto, obstinado, frio, duro. Ternura é um dos sinais mais graciosos no caráter de um homem. E onde Deus deu carnalidade ou sensibilidade viva em vez de pedra, ou insensibilidade morta de coração, aí podemos concluir que há uma obra real da graça e que Deus criou a piedade vital dentro. Sobre essa ternura, estou prestes a falar. Tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne. Nossa primeira observação é que a ternura aqui pretendida está ausente nos irmãos. Todos ternos, de fato, como mães para seus filhos, como pais para seus descendentes, como amigos para amigos. E Deus nos livre de dizer algo errado sobre o que é bom na natureza humana segundo sua espécie. Mas isso é amplamente diferente do coração espiritualmente terno. Alguns há que têm uma ternura que surge da timidez, uma ternura que às vezes os inclina para o bem, não porque amam o bem, mas porque são facilmente governados por sua companhia, de modo que seriam tão facilmente levados para o mal se caíssem em más companhias. Eles não têm princípio, nenhuma raiz em si mesmos. Tal ternura Roboão tinha, que era terno e, portanto, seguiu conselheiros malignos para sua própria injúria. Uma suavidade tão pouco masculina como essa deve ser combatida, pois precisamos ter alguma coragem em nossa constituição, alguma firmeza e resolução. E esse tipo de flexibilidade que desqualifica um homem e o torna um fantoche para outros manusearem é um grande mal. Há também uma ternura que surge principalmente do terror e medo legais, que é muito diferente da suavidade evangélica ou salvadora do coração que é descrita em nosso texto. Conheço alguns que exibem uma espécie de ternura falsa. Quando ouvem um sermão, ficam animados com ele. E se for sobre o mundo vindouro, o levantar da cortina do futuro, são afetados por um momento, mas então sua bondade logo os abandona. Eles esquecem no momento seguinte o que os afetou um momento atrás. Logo ficam quentes e logo frios. São inconstantes como o vento. Esse não é o tipo de ternura a ser desejado. Bondade que é como nuvem de manhã e orvalho da manhã que passa. Em todos os homens não regenerados, há uma falta de real ternura espiritual da qual tenho que falar, embora nem todos sejam igualmente endurecidos. Em todos, por exemplo, há uma natural dureza de coração. Não nascemos neste mundo perfeitos, de modo que quando o pecado nos encontra, ele recebe uma recepção gentil e não é temido e evitado como deveria ser. Aqueles que notam crianças em seus primeiros atos não terão descoberto nenhuma forte aversão nelas aos pecados infantis ou horror ao vê-los. Quão cedo a criança pequena dá lugar à paixão desenfreada e pratica pequenos atos de engano? Como disse o profeta, nós nos desviamos do ventre, falando mentiras. Nosso poeta infantil estava correto quando disse: é verdade, você é jovem, mas há uma pedra dentro do seu peito mais jovem, ou metade dos pecados que você cometeu roubariam seu descanso. O coração, por natureza, é como a mó inferior, e sua dureza é aumentada pelo contato com o mundo. A carne de um jovem de uma família piedosa
não é nem metade tão dura quanto a de um que esteve por algum tempo no meio de uma companhia ímpia e viu os caminhos dos depravados e profanos. O costume tem um grande poder sobre nós, e o que vemos os outros fazerem impunemente, aos poucos chegamos a pensar, a menos que a graça de Deus o impeça. Não pode ser tão ruim quanto os nossos pais irresponsáveis nos ensinaram que era. A familiaridade com o pecado não gera desprezo por ele, mas frequentemente causa uma medida de desprezo pela lei que o proíbe. Vemos os olhos brilhantes do bêbado, ouvimos seus gritos hilários e imaginamos que há prazer na tigela. Ou ouvimos os homens falarem das delícias de suas transgressões e das doçuras da luxúria. E a menos que sejamos contidos pela providência e pela graça, somos propensos a pensar levianamente sobre aquelas coisas que antes considerávamos como aversão. Este mundo é uma fonte petrificante, e todos os que são do mundo estão sendo apodrecidos nele e estão ficando cada vez mais duros à medida que os anos passam. Além disso, os homens se endurecem por seus próprios pecados. Toda vez que um homem peca, fica mais fácil para ele pecar novamente. Como uma pedra caindo, o pecado ganha ímpeto e velocidade aumentada. O homem que peca uma vez tem uma tendência mais forte a pecar novamente, e há alguns pecados que quase necessitam de uma sucessão de pecados. O homem que mente, por exemplo, pensa que deve mentir uma segunda vez para esconder o primeiro. E algumas transgressões que se enraizam na carne geram uma fome e uma sede pelo pecado, de modo que a carne anseia por ser indulgente novamente. E aqueles que não conseguem refrear suas paixões são assim levados por elas com grande força. Assim como o trabalho torna a mão dura, o pecado torna o coração insensível, e cada pecado torna o coração de pedra ainda mais parecido com granito. Ao mesmo tempo, todas as circunstâncias ao redor de um homem não regenerado serão pervertidas para o mesmo resultado. Se, por exemplo, um homem prospera, nada é mais endurecedor para o coração do que uma longa prosperidade. Encontre-me um homem ímpio cujo curso tenha sido de ganho perpétuo, e você me encontrará, quase certamente, um homem que está pronto para dizer ao Senhor: quem é Jeová para que eu obedeça a sua voz? O orgulho é frequentemente gerado pela fartura de pão. Se o homem soubesse o que é necessidade, propriedades, e como Nabucodonosor, ele diz: eis esta grande Babilônia que eu construí. Também é uma coisa perigosa estar por muitos anos com boa saúde sem uma doença. Isso também endurece um homem. A doença que leva um homem às bordas da sepultura é frequentemente santificada para o quebrantamento do coração. Ficar sem dor ou sofrimento por um longo tempo está tão longe de ser uma bênção de Deus para os ímpios, que mal conheço algo que possa se tornar uma maldição maior para um homem ímpio, nunca castigado? Então você não é filho de Deus, deixado para encontrar prazer no pecado? Então certamente deve ser que Deus deixará você ter o prazer que puder neste mundo, porque Ele sabe que um futuro terrível o aguarda. Ó alma em prosperidade, perturbe-se, pois você está em perigo solene. A dureza de coração quase inevitavelmente virá sobre você. Você está à vontade desde a juventude. Você não foi esvaziado de vaso para vaso. Portanto, seu cheiro permanece em você, e esse cheiro é orgulho e segurança carnal. A condição oposta das circunstâncias produzirá, por meio do pecado, o mesmo resultado. A aflição endurece aqueles a quem ela não amolece. Há homens que estiveram em muitas tempestades no mar e, embora uma vez tenham temido, nunca tremem agora.
Se o mastro tivesse que ser cortado e o navio estivesse quase afundando, eles ficariam tão desesperados que xingariam e xingariam diante da tempestade. Aqueles que escapam de muitos acidentes e doenças terríveis, que passaram ilesos pela fornalha quente da febre ou se levantaram entre as mandíbulas da cólera, são muitas vezes homens que nada pode mover. O que o fogo não derrete, ele recose como aço. Ai, de quantos pode ser dito? Por que vocês deveriam ser atingidos mais? Vocês se revoltarão cada vez mais. Eles se assemelham a Acás de antigamente, que quanto mais era afligido, mais pecava, de quem o Espírito de Deus escreveu. Este é o rei Acás. Esta é uma dureza, de fato, comparável à do faraó, a quem o Senhor endureceu por julgamento que deveriam tê-lo derretido ao arrependimento. E, ai de mim, que tenhamos que acrescentar isso. Influências santas virão para completar este endurecimento e levá-lo a um grau ainda mais alto. O Evangelho tem um poder maravilhosamente endurecedor sobre aqueles que o rejeitam. O sol brilha dos céus sobre a cera e a amolece, mas ao mesmo tempo brilha sobre o barro e o endurece. A luz do sol do Evangelho brilhando sobre os ouvidos, ou os derrete em arrependimento, ou então os endurece em maior teimosia. Vocês não podem ser ouvintes do Evangelho sem que ele tenha algum efeito sobre vocês. Alguns de vocês frequentam este lugar desde que foi construído, 12 anos antes, e se vocês não são melhores por isso, certamente são piores. Se o Evangelho não é um sabor de vida para a vida para vocês, será um sabor de morte para a morte. Entre os pecadores endurecidos, o pecador endurecido pelo Evangelho é um dos piores. No entanto, além disso, quando um homem não regenerado ousa assumir uma profissão cristã, este é talvez o processo mais rápido e certo para consumar a obra do diabo. Pois se um homem for corajoso o suficiente para se juntar aos santos, enquanto ele está se entregando ao pecado privado, se ele continuar a vir à mesa da comunhão quando ele sabe que suas luxúrias básicas ainda são satisfeitas, e se, além disso, ele tem a cara de se gabar de ser um filho de Deus quando ele sabe que ele é um completo estranho à graça divina, ora, tal homem é a matéria-prima da qual Satanás pode fazer um Judas. O próprio diabo não poderia fazer um Judas até que ele tivesse encontrado um falso apóstolo. Você deve procurar entre os professores hipócritas de religião se quiser encontrar o pior dos homens. E devo acrescentar que você pode ter mais sucesso em sua busca se encontrar um ministro de coração falso. Quanto mais alto o lugar no jardim de Deus, mais as ervas daninhas fedem. Os homens de coração mais duro de todos não são aqueles que foram culpados de crime contra a sociedade e foram colocados em nossas prisões. Muitas vezes, um pouco de gentileza derreterá esses selvagens. Não. Os piores de todos são aqueles demônios em forma humana que fazem uma profissão de ser o povo de Deus e, ao mesmo tempo, sabem que estão pecando perversamente com ambas as mãos. Cobrir uma vida vil com a coxa de uma profissão cristã é um sinal de reprovação. Tome, homens, no entanto, em qualquer estágio, isso ainda é verdade, que o coração de carne não deve ser encontrado em nenhum homem não regenerado. Onde a verdadeira ternura é encontrada, é um dom especial da nova aliança. Um coração de carne é um dom da graça soberana e é sempre o resultado do poder divino. Nenhum coração de pedra foi transformado em carne por acidente, nem por meras dispensações providenciais, nem por persuasões humanas. Você pode argumentar com uma pedra por um longo tempo
antes de persuadi-la a se tornar carne. Nem tal mudança é operada pelas próprias ações de um homem. Como uma pedra, sendo uma pedra, produzirá em si mesmo carne? Um poder do alto, um homem deve operar sobre ele. De acordo com a linguagem das Escrituras, a menos que um homem nasça do alto, ele não pode ver o reino de Deus. O Espírito de Deus deve mudar a natureza, ou o coração de pedra nunca se tornará um coração de carne. Observe que as primeiras obras do Espírito de Deus sobre a alma tendem para essa ternura, pois quando ele vem a um homem, ele o convence do pecado e assim o amolece. O homem convencido do pecado não ri mais do pecado, nem ele despreza a ira de Deus por conta disso. Quando o Espírito de Deus lança as flechas da convicção na alma, então o coração começa a sangrar e o homem fica consciente de sentimentos e emoções aos quais ele era um estranho antes. Acredito que alguns de vocês entendem essa primeira obra do Espírito no coração. Ele começa a fazer você sentir a culpa do pecado. Ele o compeliu a tremer diante de um Deus irado e a temer a ira vindoura. Esta obra inicial da graça já o tornou mais sensível do que nunca, e quanto mais a obra do Espírito prossegue, mais terno você se tornará. Quando a alma chega a ser realmente salva e a obter paz por meio de Jesus Cristo, uma grande marca de sua salvação é a ternura no coração. Oh, que lugar para a ternura é a cruz! Quando pela primeira vez nossos olhos contemplam o Salvador, choramos. Olhamos e vivemos, mas também olhamos e lamentamos que traspassamos o Senhor. Quem pode contemplar um Salvador sangrando, sofrendo por seu pecado sem ser derretido? Nenhum coração de pedra pode suportar o contato com a cruz. Deixa apenas Jesus lançar um olhar de amor e somos dissolvidos, como uma vez o coração de Pedro foi derretido e feito fluir em lágrimas penitenciais. Apenas ouçamos a voz do nosso Redentor e clamaremos. Minha alma derreteu-se enquanto ele falava comigo. O fato de que ele nos amou e se entregou por nós é o suficiente para dissolver um coração de ferro, se ele pudesse um dia saber disso. Agora, assim como essas primeiras obras do Espírito de Deus na convicção e conversão levam à ternura, assim é verdade para todas as operações divinas que se seguem no devido tempo. Todo o teor do Evangelho é em direção à ternura. Não consigo me lembrar de uma promessa, não consigo me lembrar de uma doutrina, não consigo me lembrar de um fato conectado com o Evangelho que poderia tornar um crente de coração duro. Você consegue? Eu acho que, se você entregar tudo o que sabe e tudo o que Deus revelou a respeito da salvação, não encontrará nada que o torne teimoso e obstinado, mas tudo que o torne terno e sensível. Oh, pensar que a salvação deveria ser da graça soberana de Deus, como isso nos humilha, como isso nos coloca no pó. Chega de falar sobre os direitos do homem como criatura, as reivindicações do homem e o que Deus deve fazer. Estamos quebrados e sentimos que o Senhor pode fazer exatamente o que Ele quer, e assim somos tornados ternos diante de sua face. Oh, saber que não há perdão, exceto pela fé em um substituto. Entender que Deus deve e punirá o pecado, como isso nos faz sentir que o pecado não é uma ninharia. Como isso nos leva a abominar o pecado como um grande mal e nos deixa com ciúmes para não ofendermos novamente. Quando lemos que toda a nossa ajuda foi colocada em Jesus Cristo, como isso corta pela raiz toda a nossa autoconfiança e nos faz deitar aos pés do trono de Deus. Eu poderia passar por todas as verdades de Deus,
doutrinas e promessas, se tivéssemos tempo. E acho que poderia provar com uma demonstração que seu efeito legítimo é tornar o coração terno onde quer que operem. Assim é com toda a graça cristã. Todas as virtudes cristãs promovem calor e ternura de coração. Você tem zelo por Deus? Eu sei que você terá medo de pecar. Você odiará a própria vestimenta manchada pela carne. Você tem paciência sob a vara divina? Essa paciência é apenas suavizada de coração em uma de suas formas mais doces. Você tem muito amor? Então tenho certeza de que você tem muita ternura, pois na proporção em que o coração é de pedra, ele é destituído de afeição. Cada um do círculo divino de graças tem uma conexão íntima com o coração de carne. E também me arrisco a dizer que, quanto mais terno um homem é, mais avançado na graça ele é, e que quanto mais insensível e despreocupado ele é, mais longe ele está do que deveria ser. Deixe que o professor insensível saiba e tenha certeza de que se ele é realmente um filho de Deus, ele certamente está em um estado fraco e relapso, ou sua insensibilidade seria um grande fardo e tristeza para ele. Toda graça se inclina para a ternura, e toda a corrente da vida divina se estabelece dessa forma. Você não pode ser forte em piedade, a menos que seja terno de coração. Você é uma criança? Uma criança pode ser boa se for indiferente, arrogante, obstinada e de coração de pedra para com seus pais? Você é um servo? Quem é um bom servo senão aquele que é terno de reputação de seu mestre e ansioso para cumprir a ordem de seu senhor? Você é um soldado? Onde há um soldado que não seja ciumento da honra de seu capitão e cuidadoso para que de alguma forma não quebre a lei marcial? Deve haver ternura, é um ponto essencial. A menos que seja derretido, o metal duro não pode ser derramado no molde e moldado para o uso e beleza. O Senhor Jesus nunca colocará seu selo em cera fina. Ele carimba sua imagem em corações de carne e não em pedras. Uma consciência terna é um ingrediente essencial no caráter cristão perfeito, e onde não está, também não está a vida e a obra de Deus.